Em muitas situações, nos interessa comparar se dois vetores têm a mesma direção. Quando isso acontece, dizemos que os vetores são paralelos ou colineares. Porém, verificar a direção depende da inclinação da reta suporte desses vetores. Então, vamos ver agora uma maneira de, usando as coordenadas dos vetores, conseguir verificar se eles são paralelos ou não. Vamos considerar dois vetores no espaço. Então, o vetor U e o vetor V, cada um deles com 3 coordenadas. Esses vetores são ditos paralelos ou colineares se existir um certo número k, tal que U é k vezes o vetor V. Em outras palavras, o vetor U e o vetor V são múltiplos um do outro. Vimos anteriormente que, ao multiplicar uma constante k por um vetor, multiplicamos cada uma das coordenadas desse vetor. Dependendo do valor desse parâmetro k, desse escalar k, o meu vetor pode aumentar de tamanho ou diminuir e eventualmente mudar de sentido, mas nunca de direção. Portanto, vetores são paralelos ou colineares se eles forem múltiplos um do outro. E é a partir da operação de multiplicação por escalar que nós vamos definir uma maneira analítica de verificar se eles têm a mesma direção. Essa maneira analítica é feita da seguinte forma: nós fazemos a razão entre as coordenadas x, y e z de cada um desses vetores. Essa razão vai criar uma constante de proporcionalidade entre as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V. Se as 3 coordenadas respeitarem a mesma razão, tiverem a mesma proporcionalidade, significa que os vetores são paralelos. Portanto, os vetores são paralelos, C e somente C, as suas coordenadas são proporcionais. Quando isso acontece, nós escrevemos dessa forma usando o símbolo de paralelos, que é usado também para retas paralelas. Então, escrevemos que V é paralelo ou colinear a U. Também é verdade que U é paralelo ao vetor V. Paralelismo é uma operação que vale tanto de U para V quanto de V para U. Vamos fazer um exemplo, lembrando então dessa proporcionalidade entre as coordenadas. Esse mesmo resultado continua válido se a gente tiver vetores no plano, certo? Nós não teremos a razão da coordenada Z, mas as coordenadas precisam ser proporcionais ainda assim. Então, vamos resolver um exemplo. Verifique se os vetores, então eu não sei se eles são paralelos ou não, verifique se os vetores U e V são paralelos. E qual é a relação desses vetores com o vetor W? Então, nós temos as coordenadas de cada um deles e, de uma maneira intuitiva, o que vamos fazer vai ser a razão entre as coordenadas do vetor U e do vetor V. Não existe divisão entre vetores, por isso que eu estou colocando aqui entre aspas apenas para lembrar que eu vou fazer a divisão entre as coordenadas do vetor U e as coordenadas do vetor V. As coordenadas do vetor U são 1, menos 2 e 3. As coordenadas do vetor V são menos 2, menos 4 e menos 6. Então, percebam que eu não coloquei nenhum tipo de sinal, porque eu ainda não sei se eles satisfazem uma igualdade, se eles estão em proporção. 1 dividido por 2 negativo é menos meio. 2 dividido, perdão, aqui é 4 embaixo. A coordenada y é 4. 2 dividido por 4 também é menos meio. 3 dividido por menos 6 também é menos meio, simplificando a fração. Portanto, sim, esses vetores, as coordenadas desses vetores são proporcionais. E, portanto, eu posso afirmar que U é paralelo a V, ou V é paralelo a U, analogamente. Certo? Então, a maneira analítica de se verificar é fazendo a razão entre as 3 coordenadas, lembrando que essa razão precisa ser válida para as 3 coordenadas, para que os vetores sejam paralelos ou colineares. Vamos comparar agora o vetor U com o vetor W.
com o vetor W. Então, aqui eu vou fazer a divisão entre as coordenadas do vetor U, mais uma vez, 1, menos 2 e 3, e as coordenadas do vetor W, que são 1, menos 4 e 3. Então, eu não sei se eles estão em proporção ou não. Vamos simplificar cada uma dessas frações. Essa divisão dá 1/2 e essa divisão dá 1. Então, apesar da primeira e da terceira coordenada serem iguais, elas não estão as três em proporção. Portanto, eu tenho essa diferença entre as coordenadas e, então, U e W não são paralelos. Não são colineares ou paralelos. Certo? Por que eu não vou comparar V e W? Porque o W já não é colinear a U. O W tem uma direção diferente do U, porém o U tem a direção igual ao do W, então eu não preciso... Perdão, vamos fazer um desenho aqui para justificar melhor. Se eu fizer a razão, deixo de exercício para vocês. Façam aí a divisão de V por W. Então, isso fica de exercício. Lembrando que V tem coordenadas menos 2, 4 e menos 6, e W tem coordenadas 1, menos 4 e 3. Então, faça esse exercício e compare as coordenadas dos vetores. Você vai perceber que eles também não são colineares. Não são colineares. Sem a necessidade de fazer esse exercício, eu poderia ter argumentado o seguinte: eu tenho um vetor U e eu tenho um vetor V. Esses dois vetores, sim, têm a mesma direção. Não sei se tem o mesmo sentido, mas vamos desenhar aqui apenas olhando para a direção. O vetor W não é colinear ao vetor U. Então, o vetor W está em qualquer outra posição que não seja paralela à reta suporte do vetor U. Se ele não é paralelo ao vetor U, consequentemente, ele também não vai ser paralelo ao vetor V, certo? Então, o W está numa posição qualquer que não é paralela. Se ele não é paralelo ao U, ele também não vai ser paralelo a qualquer outro vetor que tenha a mesma direção do vetor U, ok? Esse conceito de paralelismo, ele é muito importante, por quê? Porque é a partir desse conceito que nós vamos verificar se três pontos no espaço estão alinhados ou não. Então, o resultado é o seguinte: dados os pontos A, B e C no plano ou no espaço, estes pontos estão alinhados se e somente se os vetores AB e AC são paralelos. A interpretação é a seguinte: vamos considerar que você tem três pontos. Vou desenhar três pontos alinhados e C, e três pontos não alinhados, B e C. Se eu tenho três pontos alinhados, quaisquer dois vetores ligando dois desses pontos vão ser colineares, por exemplo, o vetor AB e o vetor AC. Se eu tenho três pontos que não são colineares, qualquer dois vetores, por exemplo, começando do ponto A, não serão colineares. Então, aqui eu tenho não colineares A, B e C, e aqui eu tenho A, B e C colineares. Portanto, a gente vai usar esse resultado de paralelismo entre vetores para verificar se nós estamos trabalhando com três pontos alinhados ou não. Então, aqui eu recuperei aquele exemplo que nós fizemos em sala, onde nós usamos três pontos
e verificamos que aquele determinante que é usado para verificar alinhamento de pontos apenas no plano não vale para pontos no espaço, no caso geral. Então, agora, esse resultado do determinante não é suficiente para verificar se esses 3 pontos no espaço estão alinhados ou não. Portanto, eu vou usar esse resultado acima. Eu vou verificar que os vetores AB e AC, de fato, são não paralelos e, portanto, os pontos não estão alinhados. Então, eu vou calcular aqui as coordenadas do vetor AB, já vimos isso, B menos A, portanto, 1 menos 1 dá 0, 1 menos 1 dá 0, 3 menos 0 dá 3. Essas são as coordenadas do meu vetor AB. Agora, as coordenadas do vetor AC são dadas pela diferença C menos A. 3 menos 1 é 2, 3 menos 1 é 2, 0 menos 0 é 0. Portanto, eu tenho as coordenadas dos meus dois vetores. E agora eu vou fazer a razão entre as coordenadas dos vetores para justificar que, de fato, esses vetores não são colineares. 0, 0 e 3, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 0. Não coloquei nenhum símbolo, porque ainda não sei se eles são proporcionais ou não, certo? 0 dividido por 2 é 0, 0 dividido por 2 é de fato igual a 0, mas 0, 3 dividido por 0 não existe. Eu não posso fazer a divisão por 0. Portanto, eu não tenho uma tripla igualdade e, consequentemente, os meus pontos não estão alinhados. Não são alinhados. Certo? Então, é importante destacar que esse resultado vale apenas se você tiver a tripla igualdade. Uma observação relacionada com isso é quando as coordenadas de ambos os vetores são 0, certo? Então, vamos analisar a divisão. O vetor U é 1, 2 e 0, o vetor V tem coordenadas 2, 4 e 0. Vou fazer a razão entre as coordenadas. 1, 2 e 0, dividido por 2, 4 e 0. Diferente do caso anterior, aqui eu tenho 1 meio é igual a 1 meio, porém 0 sobre 0 nós vimos que é uma indeterminação. Vimos isso na nossa revisão de matemática básica, certo? O que significa indeterminação? Significa que, se for necessário escolher algum valor, eu posso, mas como eu tenho infinitas possibilidades, o resultado dessa divisão é uma indeterminação. Então, quando acontecer de uma indeterminação, a gente não precisa olhar essa terceira coordenada, apenas no caso de acontecer uma indeterminação. Então, nós temos sim a igualdade entre as coordenadas e, portanto, U e V são paralelos. O que acontece quando nós temos a indeterminação é exatamente por quê? Porque o vetor U, vamos dizer assim, se eu pudesse dividir, U dividido por V resultou em 1 meio. Isso está me indicando que o vetor U é 1 meio do vetor V, como se esse V estivesse dividindo e passasse para o outro lado multiplicando. Vamos ver que isso aqui de fato é verdade. Se eu faço meio vezes o vetor V tem coordenadas 2, 4 e 0. 2, 4 e 0. Fazendo a multiplicação por escalar, nós vamos ficar com meio vezes 2 é 1, meio vezes 4 é 2, e aqui está a indeterminação, porque a terceira coordenada era 0. Meio vezes 0, qualquer número vezes 0 resulta em 0. E, de fato, essas são as coordenadas do nosso vetor U.
Vamos olhar ali em cima. As coordenadas do vetor U, de fato, são 1, 2 e 0. Então, a indeterminação acontecerá toda vez que as duas coordenadas do vetor forem 0. E o valor da constante que nós encontramos ao dividir uma coordenada pela outra pode ser usado lá na multiplicação por escalar para a gente descobrir qual foi o número que, multiplicado por um dos vetores, gera o segundo vetor. Para finalizar essa parte inicial de vetores, nós vamos falar rapidamente sobre os vetores canônicos do plano e do espaço. Vetores canônicos são vetores que a gente pode dizer que eles são vetores especiais, a partir dos quais a gente pode gerar todos os outros vetores do plano ou do espaço através de multiplicações por escalar e soma de vetores. No R2, no plano cartesiano, os vetores canônicos são o vetor I, deixa eu fazer ele colorido, com coordenadas 1 e 0, então a gente localiza o ponto 1 e 0 no eixo X, o vetor I é esse vetor horizontal que tem uma unidade de comprimento, e o segundo vetor canônico no plano é o vetor J, com coordenadas 0 e 1, então nós localizamos o ponto 0, 1 no plano cartesiano, a partir da origem temos esse vetor J vertical. Por que eles são os vetores especiais do plano? Porque eles têm a mesma direção e o mesmo sentido dos eixos ordenados, dos eixos coordenados, do eixo X e do eixo Y. Então, o vetor I e o vetor J podem ser usados como unidades de medida quando nós queremos nos deslocar no eixo X e no eixo Y. E a partir dessas duas direções, nós podemos construir qualquer outro vetor que nos interessa. Por exemplo, se eu quero um vetor dessa forma, basta eu dilatar o vetor I por alguma constante, essa quantidade eu vou chamar ela de x, e dilatar o vetor J também no valor conveniente que eu tenha, por exemplo, um valor y, e a gente viu que a gente pode obter o vetor laranja como a soma do vetor azul dilatado e do vetor verde dilatado. Lembrando que para a gente somar vetores, é equivalente eu pegar o meu vetor, colocar ele a partir do ponto final do vetor azul. Então, aqui eu estou somando o vetor x vezes i mais o vetor y vezes j e construindo o resultante a partir desses dois vetores. Analiticamente, nós podemos provar que todo vetor pode ser construído utilizando os vetores i e j da seguinte forma. Tenho um vetor no plano com duas coordenadas, aqui eu chamei esse vetor de v. Portanto, esse vetor v com coordenadas x, y, vou fazer de trás para frente. Xy pode ser escrito como a soma de dois vetores, 0x x e 0 mais 0y. X e 0 pode ser escrito como sendo o número x vezes o vetor 1 e 0, e 0 e y como sendo y vezes o vetor 0 e 1. Porém, o vetor 1 e 0 é o nosso vetor i, o vetor 0 e 1 é o nosso vetor j. Portanto, o meu vetor v pode ser escrito como uma soma de um múltiplo do vetor i mais um múltiplo do vetor j. Esses vetores são os vetores i e j que eu marquei ali em cima com as cores verde e azul. Portanto, dizemos que o vetor v é uma combinação linear dos vetores i e j. Os vetores i e j são bastante utilizados em física para decompor as forças, decompor as coordenadas de um vetor força. Então, aqui está uma ilustração dessa decomposição de vetores. A partir do vetor i,
nós dilatamos convenientemente ou contraímos também convenientemente esse vetor. A partir do vetor J, nós dilatamos ou contraímos convenientemente esse vetor. Lembrando de como é realizada a soma de vetores, o vetor verde pode ser colocado começando aqui da extremidade do vetor azul e, portanto, o vetor soma iniciará nesse ponto de origem e terminará o seu trajeto lá no final, na extremidade do vetor V. Portanto, o meu vetor V é a soma de x vezes o vetor I mais y vezes o vetor J. No espaço, nós também temos um trio de vetores canônicos. Mais uma vez, o vetor I agora com 3 coordenadas, sendo a primeira igual a 1 e as outras iguais a 0. O vetor J, também com 3 coordenadas. E agora nós ganhamos o vetor K, que será o vetor unitário com a direção e o sentido do eixo Z, perdão. Então, aqui temos os nossos 3 vetores. E da mesma forma, qualquer vetor no espaço com 3 coordenadas pode ser escrito como sendo um vetor que só tem x na primeira, um vetor que só tem y na segunda, um vetor que só tem z na terceira. Cada um desses vetores pode ser escrito através da multiplicação por escalar como sendo x vezes esse vetor 1, 0, 0, y vezes o vetor 0, 1 e 0, z vezes o vetor 0, 0 e 1, e esses 3 vetores são exatamente os vetores I, J e K definidos anteriormente. Seguindo as cores, vetor I, vetor J em verde e o vetor K em roxo. Portanto, qualquer vetor no espaço pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores I, J e K, também utilizados em física para a gente poder decompor um vetor de força nas suas 3 componentes. Aqui temos uma ilustração análoga à anterior. Temos o vetor I que tem a direção do eixo X dilatado ou contraído convenientemente. O vetor J que tem a direção do eixo Y dilatado ou contraído convenientemente. O vetor Z que tem a direção do eixo Z, o vetor K, perdão, que tem a direção do eixo Z dilatado ou contraído convenientemente. E eu posso olhar esses 3 vetores compondo uma soma da seguinte forma: o vetor verde iniciando a partir do final do vetor azul e o vetor roxo iniciando a partir do final do vetor verde. Portanto, imagine que temos uma formiguinha que começa o seu trajeto lá na origem, ela anda x vezes i mais y vezes j mais z vezes o vetor k, termina o seu trajeto aqui na diagonal oposta desse paralelepípedo. Portanto, o meu vetor resultante será o vetor que sai lá da origem e termina o seu trajeto aqui no ponto P. Esse vetor é o vetor x vezes i mais y vezes j mais z vezes k. Algumas propriedades relacionadas a esses 3 vetores canônicos no plano e no espaço. Em geometria analítica e em física, geralmente, reservamos as letras I, J, K apenas para os vetores canônicos, chamados de base canônica. Esses 3 vetores, eles são todos vetores unitários e cada 2 deles formam um ângulo de 90 graus entre si. E os eixos coordenados têm a mesma direção desses vetores canônicos, por isso que eles podem servir como sendo uma régua na direção do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Na nossa disciplina, como serão usados esses vetores canônicos? Muitas vezes o livro, o exercício, ele traz um vetor escrito dessa forma. Então, o que você precisa saber por enquanto é que
Quando você receber um vetor dessa forma, o vetor i está indicando a coordenada do vetor v, que ocupa a posição x, a primeira posição. O valor que multiplica j é o valor da segunda posição da coordenada do seu vetor, e o valor que multiplica k, nesse caso, menos 1, é o valor que vai estar, que é mais, na terceira posição do seu vetor. Então, por enquanto, o que vocês precisam saber é fazer essa conversão de notação. Aqui com as coordenadas do vetor e aqui em cima em branco com as coordenadas canônicas, usando os vetores canônicos do R3. Da mesma forma, você pode receber o vetor dessa maneira e ser necessário escrever o vetor usando o vetor ijk. Então, aqui eu tenho 0 vezes o vetor i, menos 2 vezes o vetor j, mais 3 vezes o vetor k, respectivamente. Quando uma das coordenadas é 0, ela frequentemente é omitida. Então, você pode receber um vetor dessa forma também. Não tem a coordenada i, significa que a primeira coordenada do vetor é 0. Esses vetores serão usados na próxima aula de vetores, quando estivermos falando de produto vetorial, e vai ser extremamente importante que vocês saibam identificar essa conversão, coordenada ou representação usando o ijk. Então, até a nossa próxima aula.